Olá amigos, ligados aqui no canal do Ariel Selbach no YouTube, buscando informação. Sou Ariel Selbach, radialista, experiente na divulgação de informações, aliando minha experiência no rádio e também meus conhecimentos de informática. Eu trago as informações aqui todos os dias para você no meu canal no YouTube, em formato vídeo, mas também nas demais plataformas. No fim do vídeo tem uma explicação bem detalhada de como funcionam as minhas plataformas, tá certo? Entre lá diariamente e fique sabendo de tudo que acontece. Hoje eu falo aqui do coronavírus. Em um outro vídeo que eu já trouxe aqui no canal, foram, deixa eu confirmar aqui, 21 perguntas e respostas sobre o coronavírus. Hoje eu vou trazer mais, vou trazer 37 perguntas e respostas sobre o coronavírus, inclusive como você fazer quando você precisa utilizar locais com um grande número de pessoas, algo bastante complexo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe direito o que fazer. Coronavírus, este assunto que está assustando a população mundial, não é verdade? Temos casos no Brasil, temos casos aqui no Rio Grande do Sul. Então, perto da gente tem alguém infectado, perto entre aspas, ou pode vir a ter alguém bem perto. Portanto, a informação ela é muito importante. Está no ar nosso tradicional vídeo do dia. Inscreva-se no canal aqui embaixo, acione o sininho. Se você estiver no computador, pode ser aqui também no cantinho. E acesse meu site, www.divulgueconosco.com.br. Como eu disse, no fim deste vídeo tem a informação completa para você. Então vamos lá, perguntas e respostas, 37 questões. O mundo em alerta com o avanço do novo coronavírus que surgiu em dezembro do ano passado lá na cidade de Wuhan, na China. A doença que causa a atual epidemia foi batizada pela OMS como Covid-19. Vou trazer então aqui estas questões todas para você. Primeiro, o que é o coronavírus? Ele é o nome de uma grande família de vírus que tem uma estrutura em formato de coroa, conhecida desde 1960. Ele não é novo, Este é o novo coronavírus, mas o termo coronavírus já é conhecido da ciência há muito tempo. Eles causam infecções respiratórias e já provocaram outras doenças, como a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS. A doença causada pelo novo coronavírus recebeu o nome de Covid-19 e foi descoberta no final de dezembro de 2019 na China. A primeira morte foi registrada no dia 9 de janeiro. 2. Como é a transmissão? 3 formas: vias respiratórias, pelo ar ou por gotículas provenientes de espirros e também da fala de indivíduos infectados. Por contato físico, quando estas gotículas com o vírus alcançam mucosa do olho, nariz e boca por meio de beijos e abraços. E por meio de contato de superfícies contaminadas, quando essas gotículas com o vírus ficam depositadas em locais como um corrimão ou uma maçaneta e depois entram em contato com mucosas do olho, nariz e também boca. 3. Quais são os sintomas da doença causada pelo coronavírus? Tosse seca, febre e cansaço são os principais sintomas, mas alguns pacientes podem sentir dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta ou diarreia. Nos casos mais graves, que geralmente ocorrem em pessoas que já apresentam outras doenças associadas, existe síndrome respiratória aguda e insuficiência renal. 4. Como prevenir do coronavírus? Prevenção é o melhor remédio, não é verdade? Higienizar as mãos e as superfícies como os móveis e corrimão são as principais formas de se prevenir contra o novo coronavírus. Mesmo com as mãos limpas, evitar tocar mucosas de olhos e nariz e boca. Além disso, é preciso limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado. O uso de máscaras é mais recomendado para quem estiver em contato com alguém com sintoma gripal ou para quem for viajar para áreas de risco de contaminação. Vale lembrar que as máscaras descartáveis devem ser trocadas cada 2 horas. O Ministério da Saúde alerta também para que não seja feito o compartilhamento de itens pessoais, como talheres e toalhas. Também é recomendável manter uma distância mínima de 1 metro de pessoas que estejam espirrando ou tossindo. 5. Por que lavar as mãos previne contra o coronavírus? É possível se contaminar com aperto de mãos ou abraços? Para infectar uma pessoa, o vírus precisa sair de um doente e entrar no organismo de outra pessoa.
Ao tossir, falar ou espirrar, por exemplo, o vírus se espalha por meio das gotículas. E não há indícios de transmissão pelo ar sem ter relação com essas gotículas. Estudos avaliados pela OMS apontam que o vírus pode persistir nas superfícies por algumas horas ou até mesmo vários dias. Isso pode variar e depende das condições do local, do clima e da umidade do ambiente. Usando as gotículas como transporte, os vírus podem ficar em superfícies como maçanetas, apoios de transporte público, botões de elevadores, teclas de computador, celular, entre outros. Por isso, lavar as mãos retira o vírus da superfície do corpo e evita que, ao se coçar, por exemplo, ele entre em mucosas como olhos, boca e nariz, o que causa infecção. É o costume que a gente tem, né? Pega a mão e começa, né, a mexer pela face e aí vem a contaminação. Então são duas manias que devemos perder, né? Uma de não lavar as mãos e outra de colocar a mão nesses locais. A proximidade do doente com a pessoa saudável pode permitir que essa viagem do vírus fique mais curta. Por isso, segundo infectologistas, é hora de rever alguns hábitos sociais, como cumprimentar com beijos no rosto ou com aperto de mão. Aspas, o costume latino-americano de abraçar, beijar, manter contato mais próximo pode vir a ser um risco maior para essas culturas, fecha aspas, disse Vladimir Queiroz, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. É recomendável evitar esse tipo de contato físico, diz ele. 6. Como lavar as mãos corretamente? As mãos devem ser lavadas com água e sabão ou higienizadas com álcool. A recomendação é que a higiene seja completa. Inclua a parte inferior da ponta das unhas e alcance também a região do pulso. 7. Como é feito o tratamento? Não existe um tratamento específico ainda para o Covid-19. Os pacientes infectados recebem uma medicação para aliviar os sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento indicado é repouso e consumo de bastante água. As medidas adotadas para aliviar os sintomas são medicamentos para dor e febre, né, antitérmicos e analgésicos, e umidificar o quarto ou tomar um banho quente para aliviar a dor de garganta e também a tosse. 8. Que produtos de limpeza matam o coronavírus? Será que matam? O novo coronavírus pode ser morto por produtos de limpeza desinfetantes de fácil acesso, como álcool 70%, água sanitária e até com a combinação de água e sabão. O vírus possui uma cápsula de gordura protetora e a limpeza com estes produtos retira essa cápsula e mata o vírus, afirma Vladimir Queiroz, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, especialista em doenças infecciosas e também parasitárias e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. A boa notícia é que o coronavírus não é um vírus muito complicado de matar, pois ele não é resistente no ambiente, afirma Rosana Richman, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, lá em São Paulo. 9. É possível ser infectado mais de uma vez pelo coronavírus? Os cientistas ainda não têm essa resposta. Há notícias de um caso de reinfecção no Japão. Uma mulher pegou o novo coronavírus por 2 vezes. De acordo com Rosana Richman, infectologista do Emílio Ribas, o mais provável é que após a infecção, a maioria das pessoas crie imunidade contra o coronavírus. Aspas, grandes epidemias começam a diminuir na hora em que uma população grande já foi infectada e já está imune e não adoece mais. Se virmos o número de casos de infecção na China, veremos que os números começaram a cair, porque eu imagino que tenha muita gente que já está imune, fecha aspas, palavras da infectologista. 10. A vacina contra o coronavírus? Ainda não, mas vários países como Rússia, China e Estados Unidos já pesquisam uma vacina contra o coronavírus. A expectativa da comunidade científica é que os primeiros testes comecem nos próximos 2 meses. De qualquer forma, o diretor adjunto da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, braço da OMS na América Latina, o Jarbas Barbosa, explica que uma nova vacina pode ficar pronta dentro de 12 a 18 meses. Em uma expectativa otimista. Enquanto isso, um medicamento para atenuar os sintomas deve ser desenvolvido em menos tempo. 11. Vitamina D protege contra o coronavírus? Segundo o Ministério da Saúde, não. Até o momento não há nenhum medicamento específico para prevenir a infecção do novo coronavírus. 12. Qual a taxa de letalidade do coronavírus? Ainda não há um percentual oficial de letalidade do Covid-19, segundo Nancy Belay,
infectologista, professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI. Embora ainda não exista esse percentual oficial, até a última atualização desta matéria, a taxa de letalidade era de 3,5% dos casos confirmados na China, primeiro país a registrar casos da doença, segundo a OMS. Já fora da China, a taxa foi de 1,6%. Ou seja, bem baixa, né? Aspas, a gente ainda não conhece a pirâmide epidemiológica do vírus. Por exemplo, quantas são as pessoas assintomáticas que transmitem a doença? Quantos têm os sintomas, mas não vão para o hospital? Quantos vão para o hospital e internam? E das que internam, quantas vão para a UTI? Fecha aspas, disse a infectologista. 13. Estou com suspeita de infecção por coronavírus. Como devo proceder? Em 80% dos casos, os sintomas de coronavírus são leves, semelhantes a uma gripe. Nestes casos, o essencial, segundo a OMS, é evitar sair de casa. O Ministério da Saúde recomenda ficar em repouso e tomar bastante água. Se precisar sair, deve-se evitar circular em lugares fechados, com muitas pessoas e com pouca ventilação. É preciso entender que ir ao trabalho ou à escola com sintomas de gripe implica expor potencialmente outras pessoas à doença. Além disso, ao espirrar deve-se colocar o antebraço ou um lenço na frente do nariz e boca. Utilize lenço descartável para higiene pessoal. Não compartilhe talheres, copos, toalhas e demais objetos pessoais. E mantenha uma distância mínima de 1 metro de qualquer pessoa. 14. O coronavírus tem cura? Segundo a OMS, ainda não há cura e não há um tratamento medicamentoso definitivo. Mas, segundo o infectologista Queiroz, existe a chamada cura espontânea, que ocorre quando o corpo reage à infecção. 15. Crianças ou adultos. Crianças ou adultos, né? Quem corre mais risco de ser infectado por coronavírus, já que são os idosos e os doentes que mais são propícios a terem problemas, né? Ou melhor, que mais podem morrer, né, se forem infectados. E quanto a crianças e adultos, vamos à informação. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, os grupos de maior risco são crianças menores de 2 anos, gestantes, adultos com 60 anos ou mais. Rosana Richman, infectologista do Emílio Ribas, lembra que entre as vítimas fatais do coronavírus, de 0 a 9 anos, nenhuma criança morreu. Você está ouvindo as 37 perguntas e respostas, que é a nata da informação, é o que existe nesse momento sobre o novo coronavírus, e nós estamos trazendo então para você esta informação aqui neste exato momento. Eu sou o Ariel Selbach e este é o meu canal aqui no YouTube, canal este que traz as informações para você. Vá se inscrevendo aqui embaixo, acione o sininho, curta o vídeo caso você tenha gostado. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. 16. Coronavírus pode contaminar encomendas da China? A chance de uma pessoa contaminar as mercadorias comerciais é pequena, segundo a OMS. E mesmo se o item for infectado, ele não conseguirá resistir às movimentações e diferentes condições de temperatura enfrentadas durante a viagem. 17. Animais de estimação podem transmitir o novo coronavírus? A primeira vez que um animal de estimação foi detectado com coronavírus foi em 28 de fevereiro. Exames iniciais feitos em um cão em Hong Kong detectaram a presença do coronavírus. Os níveis detectados no cachorro são baixos e o animal não apresenta nenhum sintoma. Novos exames adicionais serão feitos para comprovar se o cão está realmente infectado pelo vírus, né, ou se o resultado do exame se deve à contaminação ambiental do nariz e boca do animal. Ainda assim, não há confirmação de transmissão do vírus entre animais, incluindo os de estimação e humanos. Segundo especialistas consultados, não há provas ou evidências de que os pets possam transmitir a doença. A única suspeita é que a carne de animais infectados pode contaminar humanos. E não há, porém, informações sobre a forma como os bichos se contaminam com o vírus. 18. Por que brasileiros que vieram da China ficaram em quarentena, mas os que voltaram da Itália não? Os brasileiros repatriados da China, onde teve início a epidemia do novo coronavírus, tiveram que passar por um período de 14 dias em quarentena, mas a mesma medida não foi adotada no caso daqueles que chegaram da Itália. O país europeu já registrou mais de 10 mortes por Covid-19
e é de lá que veio o morador de São Paulo, que é o primeiro caso da doença no Brasil. Especialistas atribuem a diferença de conduta ao fato da China ser o epicentro da doença. O risco das pessoas vindas de lá espalharem o vírus por diferentes estados do Brasil era bastante alto. Vladimir Queiroz, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, disse que nenhum país do mundo tem adotado quarentena nos casos de repatriados vindos de locais com registros do coronavírus. Até porque é muita gente, né? Muita gente que vem a todo momento. Agora, com certeza, está descendo um avião com várias pessoas que vêm de fora. Somente se fechassem as fronteiras, né? É que poderia fazer algo nesse sentido. Agora, colocar todo mundo em quarentena não há nem condições de fazer isso. 19. O clima no Brasil pode ajudar a combater o novo coronavírus? De acordo com especialistas ouvidos, o clima e a temperatura podem não ter um papel tão fundamental assim na disseminação de uma doença. Aspas, vírus não respeitam temperatura. O H1N1 atingiu os Estados Unidos em pleno verão. A influenza é um vírus de inverno e tem todo ano, no Caribe, que é a região tropical. No ano passado, teve surto de H1N1 no Amazonas. Fecha aspas, disse a infectologista Nancy Beley, professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI. Para a Rosana Hitman, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a propagação tem menos relação com o clima do que com a movimentação de pessoas. Aspas, no Sudeste, que tem um trânsito muito maior de voos internacionais e uma densidade populacional muito maior, o risco eu acho maior, mas por causa dessas condições, não por causa das condições climáticas, fecha aspas, disse ela. 20. Qual é o tempo de incubação do novo coronavírus? O período de incubação significa o tempo entre a captura do vírus pelo ser humano e o início do sintoma da doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria das estimativas do período de incubação do Covid-19 varia de 1 a 14 dias, geralmente em torno de 5 dias. 21. Quanto tempo o novo coronavírus sobrevive em uma superfície ou no ar? Ainda não é possível afirmar quanto tempo o novo coronavírus sobrevive na superfície ou no ar, segundo a OMS. Estudos avaliados pela OMS apontam que o vírus pode persistir nas superfícies por algumas horas ou até mesmo vários dias. Isto pode variar e depende das condições do local, do clima e da umidade do ambiente. 22. Qual é a origem do novo coronavírus? Os estudos ainda não determinaram a origem. Sabe-se que o vírus responsável pelo Covid-19 é uma variação da família coronavírus. Outras variações mais antigas de coronavírus, como o SARS-CoV e o MERS-CoV, já eram conhecidas pelos especialistas. O surto inicial da doença atingiu pessoas que tiveram alguma associação a um mercado de frutos do mar em Wuhan. Uma das hipóteses é que a origem tenha relação com o consumo de carne de pangolim, um mamífero em extinção. 23. Qual é a orientação para quem tem viagens marcadas para a China ou países com registro de coronavírus? Não há restrição oficial para viagens a países com registro do Covid-19. A doença é provocada pelo novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde e a OMS. Entretanto, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recomenda que seja verificada a possibilidade de troca de passagem. Aspas, caso não seja possível evitá-la, tome ainda mais cuidado com a higiene das mãos, evite aglomerações e siga as recomendações gerais de proteção, fecha aspas, afirma a instituição. 24. Grávidas correm mais riscos? O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, explica que as mulheres grávidas passam por alterações imunológicas e fisiológicas que podem torná-las mais suscetíveis a infecções respiratórias virais, como a do Covid-19. O Instituto afirma que as mulheres grávidas têm mais risco de doença grave, morbidade ou mortalidade em comparação ao restante da população, como observado em casos de outras infecções relacionadas ao coronavírus, incluindo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, a SARS-CoV, e o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS-CoV, e outras infecções respiratórias virais, como a influenza durante a gravidez. 25. Gestantes podem transmitir o coronavírus para o feto e durante o parto?
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, agência do Departamento de Saúde dos Serviços Humanos dos Estados Unidos, afirma que não há informações suficientes sobre a possibilidade desta transmissão e que não há caso de bebês infectados com o novo coronavírus. O CDC afirma que o vírus não foi detectado em nenhuma amostra de líquido amniótico, nem de leite materno, o que pode ser uma boa notícia sobre a questão da transmissão do vírus entre mãe e recém-nascido. 26. Mulheres com suspeita de coronavírus podem amamentar? O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, afirma que não há informações suficientes sobre a possibilidade dessa transmissão. Nos casos analisados, o vírus não foi detectado no leite materno. 27. Que cuidados devem tomar quem usa transporte público, como ônibus, trens e metrô? Jean Gorinchain, infectologista do Instituto Emílio Ribas, afirma que é importante manter os ambientes arejados. Ele indica que, ao se apoiar nas barras de apoio, as pessoas devem tomar cuidado e fazer a higienização das mãos, pois ali pode conter gotículas de tosse ou espirro. Gorinchain indica que as pessoas evitem tocar os olhos, boca e nariz, e também usar o transporte em horário de pico. 28. O novo coronavírus já apresenta mutação genética? Sim, o código genético do vírus passa por mutações e é uma característica normal. Os cientistas usam as mudanças nos genes para rastrear quando elas ocorrem e assim investigar o caminho das infecções. Esse processo é importante na fabricação de vacinas e no desenvolvimento de medicamentos. No caso dos 2 primeiros pacientes brasileiros com casos confirmados da doença, os pesquisadores encontraram diferenças nas sequências genéticas do vírus detectados. O primeiro deles tinha um vírus mais parecido com o encontrado na Alemanha, o segundo com código mais similar ao encontrado na Inglaterra. Esse é o mal dos vírus, né? A mutação deles. Por esse motivo que ainda não há uma vacina contra o HIV, por exemplo, não há a cura final para o HIV, né? 29. Posso fazer um exame para saber se tem um novo coronavírus? Alguns hospitais e clínicas particulares oferecem testes que podem ser comprados por pelo menos R$140. De acordo com os especialistas, é preciso apresentar os sintomas e passar por uma avaliação médica, uma medida para não sobrecarregar o atendimento. O resultado sai em 48 horas. No caso do sistema público de saúde, um paciente que irá até uma unidade básica ou hospital também deverá apresentar os sintomas e ter tido um possível contato com o vírus, seja viajando para países com casos confirmados ou chegando perto de pessoas que tiveram a doença. O médico responsável deverá fazer o encaminhamento e uma coleta de materiais respiratórios será feita para gerar 2 amostras. Elas serão encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. Esse processo precisa ter um encaminhamento do sistema de saúde público para garantir que o paciente com risco real da doença consiga ser atendido. É outro problema, né? Imagina só. A sorte nossa que não são muitas as pessoas com sintomas, porque aí sobrecarregaria os nossos sistemas de saúde e aí o caos estaria instalado, né? Por isso medidas assim são tomadas, para evitar que todo mundo queira ao mesmo tempo querer saber se tem o vírus, né? Infelizmente não dá. 30. Coronavírus, qual o tipo de álcool recomendado para higienizar as mãos? Manter as mãos limpas é uma das principais estratégias de prevenção contra o coronavírus. Além da limpeza com água e sabão, outra opção é o uso do álcool gel. A recomendação dos médicos é para que ele seja usado somente na concentração de 70%, ideal para alcançar a ação contra bactérias, fungos e vírus. É importante lembrar que a produção caseira de álcool gel pode trazer riscos. O álcool gel a 70% vendido em farmácias segue regras específicas de formulação, reguladas pela Anvisa. As receitas caseiras podem não ter a concentração ideal de álcool e não atingir o objetivo, afirma Leonardo Weissman, infectologista. 31. Quem precisa ser internado em isolamento no hospital? Segundo Leonardo Weissman, médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, a decisão é baseada em avaliação médica. Aspas, internação hospitalar está indicada em casos com quadro respiratório grave, pacientes com doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, pessoas com baixa imunidade, neoplasias e grupos de maior risco.
crianças menores de 2 anos de idade, gestantes, adultos com 60 anos ou mais, com possibilidade de potencial agravamento, fecha aspas, palavra do Leonardo. A recomendação do Ministério da Saúde é de que esses casos sejam encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. 32. Quem precisa ficar em isolamento domiciliar? Segundo o Ministério da Saúde, os casos suspeitos leves podem não necessitar de hospitalização e devem ser acompanhados pela atenção primária, com medidas de precaução domiciliar. Leonardo Weissmann afirma que nos casos leves é possível a adoção de medidas restritivas individuais de isolamento e também quarentena domiciliar, com restrição de contatos com pessoas e ambientes externos. O Hospital Albert Einstein diz que o isolamento domiciliar é indicado para casos suspeitos ou confirmados, que não forem classificados como graves para pacientes com sintomas que estiveram na China, Coreia do Sul, Irã ou Itália, e para pacientes sem sintomas, mas que tiveram ou mantêm contato com alguém que tenha diagnóstico confirmado. 33. Coronavírus podem ser transmitidos por pacientes assintomáticos? Pesquisadores já encontraram evidências de que pessoas com o novo coronavírus podem transmitir a doença sem que apresentem os sintomas, o que é chamado de caso assintomático. Entretanto, a carga viral é menor e o potencial de contágio também. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a transmissão de uma pessoa assintomática é rara. O modo de contágio mais comum é por meio de pacientes que apresentam os sintomas do Covid-19. 34. O que as empresas podem fazer para ajudar a prevenir o Covid-19? De acordo com Leonardo Weissmann, médico infectologista, é que devem orientar funcionários quanto às formas de transmissão e precaução contra o coronavírus. Isso é um dos primeiros passos para as empresas colaborarem com a diminuição da transmissão. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, criou um grande manual para orientar as empresas a ajudarem no combate ao vírus. Neste guia, o CDC aponta procedimentos para as empresas adotarem com seus funcionários. O primeiro deles é para que os empregados com sintomas fiquem em casa e só retornem ao trabalho 24 horas depois do fim da febre, tosse ou qualquer outra mudança no organismo. A OMS adota o critério de que toda pessoa que testa positivo para o Covid-19 é considerada um caso confirmado de coronavírus. 35. O que é transmissão local, comunitária ou sustentada do coronavírus? Dezenas de países já registraram casos de coronavírus em 5 continentes, exceto na Antártica. Entretanto, ter casos de coronavírus não quer dizer que toda a população será infectada ou que todos os infectados terão casos graves da doença. Para entender a agressividade do vírus em cada nação, é preciso olhar o status de transmissão do SARS-CoV-2, o novo coronavírus que causa a Covid-19, que varia de país para país. Transmissão local são casos de pessoas que se infectaram com Covid-19, não estiveram em nenhum país com registro da doença, mas tiveram contato com outro paciente infectado que trouxe o vírus de fora do país. Há casos assim no Brasil. E a transmissão sustentada ou comunitária são casos de transmissão do vírus entre a população. Um paciente infectado que não esteve nos países com registro da doença transmite a doença para outra pessoa, que também não viajou. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, esse tipo de transmissão ocorre na China, Coreia do Sul e na Itália. Você está acompanhando aqui as 37 perguntas e respostas sobre o coronavírus. É a nata do que se tem até o momento com relação à doença. 36. Que medidas as escolas podem adotar para proteger as crianças? Jean Gorenstein, infectologista do Instituto Emílio Ribas, afirma que é muito importante que os pais participem da proteção das crianças, evitando levar os filhos com sinais de gripe às escolas. Gorenstein sugere que as medidas para que a escola perceba uma criança com sintomas semelhantes à gripe e que informe aos pais para que ela seja levada para casa para ser tratada. Segundo a OMS, é importante que todos conheçam as formas de prevenção do coronavírus. As escolas devem adotar os mesmos métodos de higienização de superfícies, como móveis e corrimão, e de objetos compartilhados, como teclados e materiais escolares.
E é importante que as escolas informem os alunos os métodos de prevenção, como lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel, mas nunca apenas com água, lavar as mãos por pelo menos 20 segundos, mesmo com as mãos limpas, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca e limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado. E a última questão nesse momento, a última pergunta com a resposta, a 37 é a seguinte: como se prevenir contra o coronavírus na academia? Em tempos de coronavírus é importante tomar algumas precauções na hora de treinar em lugares fechados e evitar pegar a doença Covid-19 ou passar para colegas de academia sem saber. Não vá para a academia se estiver com sintomas. Limpe os equipamentos e os colchonetes com álcool 70%. Evite colocar as mãos nos olhos, nariz e boca. Evite os horários de mais aglomeração. As academias podem propor exercícios com menos contato entre os alunos. E de acordo com o médico infectologista Carlos Fortaleza, do Departamento de Doenças Tropicais e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina da Unesp, o contato com as pessoas é o problema. A doença se transmite pela gotícula até 2 metros, olho, nariz e boca. Também atinge superfície e o vírus fica vivo, dependendo da temperatura, até por dias, hein? Olha só, não sabemos o tamanho da importância da superfície, explicou ele. Então tá aí, meus amigos, informações bastante interessantes sobre o coronavírus que eu, Ariel Selba, compartilho com vocês nesse momento. Sou radialista, sou especialista também em informática, uno as duas e converto aqui as informações através da forma que eu tenho de trazê-las a você, e converto em formato vídeo aqui no YouTube. Eu sei que o vídeo é um formato que muita gente gosta, prefere para acessar as informações, portanto eu colaboro assim desta maneira. Espero que você tenha gostado, curta o vídeo caso tenha gostado, inscreva-se no canal, acione o sininho também, tudo aqui embaixo, ou aqui caso você esteja no computador, e acesse meu site, www.divulgueconosco.com.br. Na sequência tem as informações detalhadas para você das minhas mídias sociais, tá bom? Um abraço apertado do Ariel Selba e o próximo vídeo. E cuidado com o coronavírus, é muito sério. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selba e até o próximo vídeo.